Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Estefania, sou professora de História. Você já me conhece, afinal a gente já tem conversado aqui pelos vídeos e tem sido muito legal. Queria muito conhecer vocês pessoalmente, porque aposto que vocês têm muita história legal para me contar também. Histórias de vida, histórias das brincadeiras de vocês, enfim. Espero que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente e não só aqui pelos vídeos. Mas trouxe aqui para vocês o Ori, o nosso panda historiador, que você já conhece, ele tem nos acompanhado em alguns vídeos aqui. E ele vai continuar hoje estudando história com a gente, mas ele vai ficar sentadinho aqui do meu lado, perto do nosso livro didático, que é algo que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje. Bom, nesses nossos últimos vídeos, a gente tem falado sobre recordar histórias. Ou seja, sobre como a gente consegue lembrar das histórias que aconteceram com a gente através de alguns objetos. Se lembra que a gente falou sobre quando a gente sente o cheiro, ou quando a gente ouve uma música, ou quando a gente vê fotos, como eu tenho aqui em cima. Enfim, existem diferentes formas que fazem nossa memória se despertar para coisas que aconteceram no passado. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso, sobre recordar histórias, mas sobre uma nova visão nesse assunto, beleza? Vamos lá, bem animados, faz seu alongamento, mexe o corpo aí, porque eu preciso da sua atenção para esse assunto. Uma coisa que a gente já começou a perceber lá no nosso último vídeo é que mesmo antes da gente nascer já existiam muitas histórias. Histórias no mundo, histórias na nossa família, afinal a gente nasce, né? Porque o nosso papai, nossa mamãe tiveram alguma história, nossos avós, nossos tios, nossos primos, enfim. As histórias da nossa família carregam também a nossa história. Afinal, a gente vai continuar levando essa história durante a vida, né? E vai acrescentando pontinhos nela. E aí, existem histórias que aconteceram há muito tempo atrás. E existem histórias que são mais recentes, ou aconteceram pouco tempo atrás. Aquelas histórias que aconteceram lá atrás, há muito tempo atrás, existe uma palavra que a gente usa que é antigamente. Ou seja, bastante tempo atrás. Então, antigamente não existiam carros como existem hoje. Antigamente, os brinquedos eram diferentes dos que existem hoje. Antigamente, os celulares não filmavam. Enfim, várias coisas que foram mudando no decorrer da história. E a gente consegue perceber isso principalmente quando a gente vê alguns objetos antigos. Não sei se você já viu celular antigo ou computador antigo, jogos antigos, às vezes você tem na sua casa, tantas outras coisas que são antigas, às vezes da época do papai, da mamãe, do nosso vovô, da nossa vovó, mas que nos dão essa ideia de que no passado as coisas não eram como são hoje. E no futuro elas ainda vão ser diferentes também, porque a gente sempre está em transformação, as coisas sempre vão mudando. E aí, já que a gente está estudando sobre isso, sobre essas mudanças, os objetos, eu quero que você abra lá na página 21 do seu livro didático. A gente vai fazer algumas atividades sobre isso. Vamos lá? Bom, vou ler e a gente vai responder juntos. Então pode ter toda a calma do mundo. Qualquer coisa pede pro adulto que tá aí com você, pausa o vídeo, responde. A gente vai dar um jeito, tá bom? Vamos lá. Converse com o professor e os colegas a respeito dessas perguntas. Vocês já ouviram a palavra antigamente? Então vamos lá. Eu já ouvi a palavra antigamente. Aliás, a gente usa muito quando tá contando uma história pra alguém. No meu caso, sou professora de história, vivo contando história. O Oreo tá acostumado com isso. Eu uso muito a palavra antigamente, né, Oreo? Sim, você usa. Viu só? Então a gente usa. Não sei como é aí na sua casa. Você pode perguntar pros seus pais como que vocês usam, né? Se você já usou essa palavra ou se você descobriu ela hoje, ela é uma palavra nova. Mas ela é usada, como eu já falei pra vocês, pra gente relembrar as coisas que aconteceram no passado, ou seja, antigamente, lá atrás, há muito tempo. E aí, lá na B tá perguntando pra gente, em que situações essa palavra geralmente é usada? Bom, eu utilizo ela, como eu falei pra vocês, quando a gente quer falar de coisas lá do passado. Então, como eu falei, antigamente as pessoas não comiam tanto hambúrguer quanto hoje em dia. Ou antigamente, a gente não tinha tantos videogames como a gente tem hoje. Então a gente usa para fazer, às vezes, essa comparação do passado com o dia de hoje. E aí lá no número 2, tá? Lá na página 21, tá pedindo pra gente observar umas imagens e fazer o que se pede na sequência. Então vamos observar essas imagens. Tem 3 tipos diferentes de ferro de passar roupa. Sabe aquele que a gente usa para deixar a roupa bem bonita, sem nenhum amassado? Isso é um ferro de passar.
e ele foi mudando ao longo do tempo. E aí, lembra que a gente falou que a gente consegue perceber essas mudanças no tempo através dos objetos? Aqui a gente pode perceber isso. A gente percebe que tem um ali que é vermelho, com prata, ele é diferente. Daí tem um outro ali que é de ferro, parece ser bem pesado. E por último, tem um que até se assemelha, parece com aquele que eu tenho hoje em dia aqui na minha casa, né? Ele é mais moderno, né? Tem um fio, a gente percebe isso, por exemplo, do meio não tem um fio. Então a gente percebe que tem mudanças nesses objetos. Então vamos lá. Converse com os colegas e identifique esses objetos. A gente já conversou aqui, a gente já identificou que todos eles, os 3, são ferros de passar roupa, certo? Isso a gente já identificou. Em sua casa, você já viu um objeto semelhante aos das imagens? Você já viu? Por exemplo, falei aqui pra vocês que na minha casa eu já vi o que tá lá por último, né? O meio azulzinho com branco é o que eu tenho aqui em casa. Mas na minha casa não tem nenhum dos outros 2. Aí na sua casa tem? Essa pergunta é pessoal pra você pensar aí. Qualquer coisa pergunta pro papai, pra mamãe, pra você ver. C. Indique com lápis cor azul o objeto mais antigo. Então tá na hora de você pegar o seu lápis de cor, pega a cor azul e você vai pintar qual que é o mais antigo. E qual que é o mais antigo ali, gente? Será que é o azul com branco? Não, ele é atual, afinal a gente tem ele na nossa casa hoje em dia. Será que aquele vermelho com prata é o primeiro? Também não, né? Eu acho que tá mais o do meio ali, né, gente? Que é de ferro, parece ser pesado, não tem nenhum fio, então não é nem eletricidade, é um ferro bem antigo. Então você vai pintar ali com a cor azul, quadradinho que tá do lado da imagem. Depois de pintar, a gente vai fazer a letra D. Então qualquer coisa você pausa o vídeo, pinta e volta aqui, que eu vou seguir pra letra D, beleza? Vamos lá. D. Indique com lápis de cor vermelho o objeto que não é nem muito antigo e também nem é o mais recente, é o intermediário. Não é tão antigo como aquele de ferro e não é o que a gente usa hoje em dia. Esse objeto que a gente vai pintar da cor vermelha é o primeiro ferro, aquele que é vermelho e prata, o primeiro que tá aparecendo pra gente. Como eu falei pra vocês, a gente já percebe que ele tem um cabinho, então não é tão antigo, né, como o de ferro, mas ele também não é novo, não é o mais tecnológico que a gente utiliza hoje em dia. Então você vai pintar naquele quadradinho a cor vermelha, tá? Aí com o seu lápis de cor. E aí na letra E tá pedindo pra gente indicar com lápis de cor amarelo o objeto mais recente. E aí só sobrou um, né, que é o terceiro, que está mais pro canto ali da imagem, né, do nosso lado direito, que é o azul com branco. E aí nesse você vai pintar de amarelo. Então a ordem ficou vermelho, azul e amarelo nesses ferros. E a gente pode ter uma ideia de qual que é, né, o mais velho, qual que é o mais novo e por aí vai. E aí lá na página 22 a gente vai continuar a nossa aventura aqui nas atividades. A gente abre a página 22 do nosso livro, tô aqui com o meu livro aberto, o Oreo tá dando uma olhadinha, e tá pedindo pra gente observar algumas imagens, algumas fotos. E aí a primeira foto que aparece ali pra gente é um carro bem antigo, né, pessoal? Um carro que a gente nem vê, por exemplo, nas ruas, às vezes a gente vê em eventos, né, de carros antigos, mas que quando a gente tá passeando por aí a gente não vê. E a roupa da galera é bem diferente, né? Muito chapéu, umas roupas fechadas. A foto é preto e branco, então ela mostra pra gente que ela é uma foto mais antiga. Enfim, é antiga. Aí, ali do lado direito, uma foto que, né, está ali pra gente de uma família. Também é preto e branca. Mas vocês percebem que a roupa já é diferente? O vestido é florido, né? A gente vê que provavelmente é uma mamãe, um papai, tem 2 crianças que podem ser irmãs. As roupas já são diferentes. Não é tão antiga assim, mas também não é nova, né? E aí tem uma terceira imagem, provavelmente, né, de um casal, de um papai, de uma mamãe com a sua filha. E aí ela é uma imagem colorida. Então mostra pra gente que essa foto é mais atual, porque a gente sabe que hoje em dia é colorida. Se bem que com as redes sociais a gente pode editar as fotos, não pode? E pode colocar colorido. Mas a gente percebe aqui pelas roupas, pelo estilo da imagem, né, que a foto que seria mais atual é essa última que eu falei pra vocês, que é colorida. Então a gente já observou as imagens, vocês já estão craques nisso, e a gente vai responder as questões. Vamos lá. O que representam as 3 fotografias? Uma coisa em comum entre essas 3 fotografias é que as 3 representam famílias. Então a primeira tem uma família no carro, a segunda, que também é uma foto preta e branca, mostra uma família, e a terceira, que é colorida, também mostra uma família. Então as 3 demonstram uma família pra gente, né? Vamos lá pra próxima. Tá
pra gente conversar a respeito das diferenças entre essas fotografias. A gente já conversou quando a gente estava olhando, né? Então eu vou pular, a gente vai lá pra letra C, beleza? Pinte de lápis de cor verde, então prepara aí o lápis de cor, pessoal. O quadrinho da foto que mostra um acontecimento de muito tempo atrás, lá de antigamente, lembra que a gente falou? A foto de muito tempo atrás é a foto do carro, aquela primeira. E por que ela é mais antiga? Porque a gente percebe que esse carro é bem antigo, certo? Como eu disse pra vocês, não é um carro que a gente vê no dia de hoje. Que as roupas da galera, o chapéu, o jeito que eles estão usando é bem antigo. Então você vai pintar de cor verde aquele quadrinho pra mostrar que ele é o mais antigo. E a letra D tá pedindo pra gente marcar com X o quadrinho da fotografia que mostra uma situação mais próxima da atualidade. E aí, lembra que a gente falou sobre isso? Uma situação mais próxima da realidade, que você vai marcar a letra X lá no quadrinho, é aquela foto colorida da filha com o papai e com a mamãe, ou podem ser irmãos, a gente não sabe, não tem uma legenda na foto pra gente. Mas a gente vai marcar aquela ali, beleza? Então, vocês completaram essa atividade e foi muito legal. Lá na página 23, a gente vai continuar falando sobre as nossas histórias e as histórias que estão ao nosso redor. Ou seja, das histórias da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos parentes, que acabam influenciando na nossa história. Afinal, nenhum ser humano vive sozinho. Nem o Oreo, que é um panda historiador, vive sozinho. A gente depende de outras pessoas, a gente conhece outras pessoas na nossa vida, não é? Quando a gente não vai para a nossa escola, a gente não tem o coleguinha, a gente faz parte da história dele e por aí vai. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Lá na página 23, quando você abre seu livro, você vai ver que ali do lado tem algumas imagens. A gente vai ler uma história aqui, tá? Vou contar essa história para vocês que tá no seu livro, mas tem tudo a ver com essas imagens, então presta atenção aí. Vou ler para vocês. A bisavó de Carolina, Cecília, nasceu em 1922. Carolina encontrou as fotografias da bisavó em uma caixa. Então a gente já tá vendo aí que a neta Carolina chama as fotos. Eram fotografias muito antigas. Carolina sabia que Cecília era uma mulher forte, que havia trabalhado como professora. Então a Carolina já tinha algumas informações sobre a avó dela, certo? E encontrou lá as fotos. Sabia também que ela gostava de tocar todo tipo de instrumento musical, mas nunca imaginou como a sua bisavó havia sido na juventude, né? Uma dúvida normal. Carolina quer organizar as fotografias da bisavó e colocá-las em um álbum. Vamos ajudar? Para isso, você vai recortar as fotografias da Cecília e você vai colocar elas em ordem, seguindo os anos indicados na linha do tempo. Então, contei pra vocês aqui a história da Carolina e da avó dela, a avó Cecília. E ali no cantinho da página a gente tem essas fotos. Então, você pausa o vídeo, você corta essas fotos e volta aqui depois de ter cortado elas. Qualquer coisa, pede ajuda de um adulto para essa atividade, beleza? Depois de cortar essas fotos, a gente vai organizar qual que é a mais nova e qual que é a mais velha, certo? A gente vai fazer uma linha do tempo. Então, a gente vai entender qual que é mais de antigamente e qual é a foto que é mais atual. Então, vamos lá. Primeiro quadradinho que tá pedindo ali pra gente organizar nesse álbum é do ano de 1924, certo? Qual que é a foto do ano de 1924, pessoal? É a foto que tá mostrando a avó Cecília bebê, criança, né? Então você vai colar essa imagem ali na primeiro espaço que tem disponível, beleza? É a primeira foto que tava lá em cima. A segunda que tá pedindo pra gente é a do ano de 1939. E a de 1939 é a avó Cecília, jovem, né? Já passou um tempo, ela não é mais criança, ela já se tornou adulta. Então, você vai colocar a de 1939 ali. Lembrando, pessoal, se você tá com alguma dúvida, pede ajuda pro adulto que tá aí com você, pra recortar, pra colar, pra acertar a ordem, ok? Aí, depois, tá pedindo pra gente de 1970. E aí sobraram duas fotos. A gente consegue ver que a 1970, a avó Cecília já envelheceu um pouquinho, ela já não é mais nova, certo? Mas ela não é tão velhinha quanto a outra foto, né? E ainda sobrou um espaço. Então a 1970, que é a segunda foto que estava ali do lado, você vai colar nesse terceiro espaço que tá ali do álbum. E a que sobrou é a de 1998, é a avó Cecília já mais velhinha. E aí você vai colar ali naquele último espaço. E aí vocês perceberam que isso que a gente fez foi uma linha do tempo? Bom,
a partir de agora, você vai perceber que durante toda a sua vida, quando você for estudar história, ou mesmo quando você for estudar a história da sua família e tudo mais, a gente faz uma linha do tempo para organizar os acontecimentos. Sabe quando a gente pega nosso álbum de fotos e tem a foto de quando a gente era bem bebezinho, quando a gente nasceu, e depois as fotos, né, de quando a gente foi crescendo? Isso acontece. Ou, por exemplo, a gente pega o álbum de foto da nossa família, da mamãe, do papai, tá organizado de acordo com as idades que aconteceram, com os anos que aconteceram. Isso nos ajuda a estudar história, porque cada acontecimento aconteceu em alguma determinada época, em algum ano específico. Beleza, pessoal? Foi muito legal estudar tudo isso com vocês. Eu sei que o nosso vídeo hoje foi um pouquinho mais longo, mas a gente aprendeu muitas coisas legais. Beleza? Faça esse exercício aí da linha do tempo com sua mamãe, com seu papai ou com outro adulto que mora aí com você. Pede para dar uma olhadinha nas suas fotos e organiza sua linha do tempo. Tenho certeza que vai ser muito legal. Um beijo do Ari para vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até!